Olá, ouvintes do projeto Observatório da Universidade. Estamos dando início a mais um programa Semana em Revista, correspondente ao período de 4 a 10 de agosto de 2013. Nós gostaríamos de iniciar o programa mencionando um texto que nós postamos no blog do projeto e que vem recebendo comentários elogiosos. Infelizmente, porque é um texto bastante pessimista ou realista a propósito da situação da educação no Brasil, desde a alfabetização até o doutoramento. Nós intitulamos esse texto de Um Inferno de Mercadante, uma óbvia referência ao Inferno de Dante. Nós vemos os estudantes no Brasil distribuídos em círculos infernais, assim como os condenados na famosa obra de Dante Alighieri. E nós vamos assim ordenando, né, no texto o nível de escolaridade, ou aqueles que estão fora daquele nível ou em uma situação desconfortável naquele nível, com os condenados no inferno de Dante, aonde cada círculo correspondia a uma faixa de culpa, de gravidade dos atos cometidos. Com a diferença que no Brasil as vítimas do sistema educacional nada fizeram para merecer essa situação. Então nós mencionamos, no primeiro círculo teríamos os 15 milhões de analfabetos que vivem uma espécie de cegueira, porque ficam alijados de muitas opções e funções da vida moderna. No segundo círculo nós temos o ensino fundamental, onde 33 milhões de brasileiros têm menos de 4 anos de escolaridade. Então tem uma participação na vida social, econômica, cultural muito limitada em função disso. No ensino médio, 2 milhões de jovens que estariam na faixa etária que corresponde ao período do ensino médio estão fora do ensino médio. Então não vão se qualificar adequadamente para um mercado de trabalho, tanto na indústria como no setor de serviços. Exigem hoje uma sofisticação que, no mínimo, é o ensino médio. As indústrias mais avançadas exigem escolaridade mínima, ensino médio. No ensino superior, em 2013, 7 milhões e 200 mil estudantes vão prestar o Enem. No entanto, o sistema de ensino superior tem 1 milhão e 200 mil vagas, ou seja, 6 milhões vão ficar fora do sistema de ensino superior. Houve tanta propaganda do governo, tanta indução a que os jovens se apresentassem para o ensino superior, e não há vagas para acomodar todo esse contingente. O prêmio de consolação são 240 mil vagas no ensino técnico, sendo que já há mais de 400 mil inscrições. Então esses também estão num círculo infernal. No ensino superior, que seria o quinto círculo, a evasão é da ordem, em 2007 foi da ordem de 44%. Superior ao México, muito superior ao México, muito superior a Cuba.
O círculo número 6 são daqueles que obtêm os mestrados, alto nível de qualificação. A taxa de emprego para esses profissionais altamente especializados caiu de 72% em 2004 para 57% em 2009. Muitas vezes a alternativa é ir fazer um doutorado. E esses estão agora no círculo número 6. A taxa de emprego de doutores também vem caindo, 77% em 2003 para 56% em 2008. No mais grave ainda que anterior, porque os cursos de doutoramento são caríssimos. E estão se formando hoje 10 mil doutores no Brasil, que tem que continuar, às vezes, atuando como mão de obra não contratada, mão de obra temporária, continuando a ganhar bolsas, ou seja, vão ingressar no mercado de trabalho já com uma idade avançada. E nós concluímos esse texto lembrando que Dante reservou o 8º e o 9º círculo para os corruptos e os traidores. Para ele, o pior tipo de pecado, porque cometido contra alguém que confia no seu agressor e cometido de forma racional. Não é aquele crime impulsivo, é um crime cometido de forma sistemática, de forma racional. Então é assim que nós abrimos, o programa dessa semana, e como uma homenagem ao Dia dos Pais, que é no domingo, há uma reportagem publicada no Globo sobre a escolha da profissão em função da profissão do seu pai ou da sua mãe. E há exemplos que é claro que essa situação é para aqueles jovens que têm a felicidade de contar com pais instruídos, tanto que se formaram na universidade e seguiram uma carreira bem-sucedida, e que, de certa maneira, quanto mais bem-sucedido, quanto mais estruturado, é um fator de influência muito grande na decisão do jovem. Até porque as dificuldades de colocação no mercado de trabalho, a competição, todos os obstáculos são minorados na medida que o jovem segue a carreira do pai ou da mãe, e com isso as coisas ficam mais fáceis. Por exemplo, no caso da medicina, o pai já tem um consultório, a mãe já tem um consultório. No caso de engenharia, o pai ou a mãe podem ajudar os filhos nos exercícios da universidade, no aconselhamento. Então, obviamente, é um facilitador, mas não chega a ser a regra geral. Aqueles que não conseguirem entrar na universidade e que buscarem o ensino técnico poderão contar com uma das 100 mil bolsas que o governo promete. Como eu já havia comentado, o número de inscritos já supera muito mais do que isso. Então, é um inferno, um outro círculo no inferno de mercadantes. Mas o Ministério da Educação é sempre muito criativo, e há também para os estudantes universitários de medicina um inferno sendo preparado. Todos terão que fazer agora o Revalida. O Revalida é aplicado para
médicos estrangeiros ou médicos brasileiros formados no exterior. Como é um exame difícil e que reprovou muitos estrangeiros, por exemplo, quase todos os médicos formados em Cuba são reprovados no Revalida, o governo, que é simpático a alguns programas, inclusive de formação de médicos em Cuba, decidiu atacar o Revalida. Então ele quer aplicar o Revalida nos universitários brasileiros para que eles sejam reprovados e aí se extinga o Revalida ou se mude o Revalida. De forma que aqueles que são formados no exterior não tenham que fazer um exame tão difícil. É uma estratégia pérfida. Mais um círculo no inferno de Mercadante. Mas há outros infernos também no sistema de educação, como a questão da corrupção nos concursos públicos, denunciada pelo Ângelo Segrilo, que é um professor da USP, sobre todo o apadrinhamento que existe nos concursos públicos e que nós, no nosso projeto, temos repetidamente denunciado e sugerindo algumas alternativas. Em sequência a esse artigo que foi publicado, na seção de prosa, do blog de prosa do Globo, Sérgio Bruno Martins, que é um doutor em História da Arte, fala sobre um outro aspecto da seleção de professores para o ensino superior no Brasil, que ele denominou Homo Lattes, o professor brasileiro do século XXI, em que a qualidade do professor é avaliado pelas suas publicações, pelo número de publicações, ou seja, uma série de índices quantitativos que hoje pautam a avaliação de um professor. E não necessariamente o seu talento, a sua capacidade de inovar, a sua capacidade de contribuir com alguma coisa significativa na ciência, ou na tecnologia, ou na cultura. E é engraçado que há um outro texto que nós vamos comentar mais adiante, é o último comentário que nós vamos fazer, é de que se observa que não necessariamente aqueles indivíduos que se saem melhor nas provas e nos testes são os mais criativos e são aqueles que contribuem com novas ideias, com novas invenções ou com novos processos. Então isso é alguma coisa para se refletir e que o Dr. Sérgio Bruno nos traz com muita pertinência. Uma ideia interessante, e para não dizer que aqui a gente só fala daquilo que não dá certo, é a iniciativa da Universidade Estadual da Paraíba, que criou um campus numa penitenciária, oferecendo alguns cursos para detentos que possam, assim, na verdade, se recuperar, porque muitos casos de criminosos têm a sua origem na pouca instrução, na falta de apoio, na sua formação. E uma vez na penitenciária, se ele ficar só naquele ambiente de preso, de a rotina da penitenciária, que formam verdadeiros bandos ali dentro, se cometem crimes, se ele for engajado em atividades, seja de formação, seja de trabalho, ele tem mais chances de, ao sair da penitenciária, se engajar numa atividade positiva, numa atividade produtiva, numa atividade que não
o traga de volta para o crime. Então é uma experiência a se acompanhar e muito válida, feita pela Universidade Estadual da Paraíba. O nosso outro comentário é um estudo feito pelo IBGE sobre o bônus e o ônus demográfico. Quer dizer, o Brasil estaria agora numa janela de oportunidade pelos próximos 20 anos. Por quê? Porque ele vai ter um percentual muito grande da sua população economicamente ativa. Mas depois de 20 anos, essa situação vai se inverter. Ele vai ter a maior parte do seu contingente com idade pós-produtiva, ou seja, com mais de 60 anos. Que, claro, você pode continuar produzindo, mas não é a mesma coisa. Então, há uma preocupação de que o país volte a estimular a natalidade, para que ele não envelheça prematuramente. Esse problema vai atingir de forma dramática a China, que é um país que limitou muito o nascimento, porque teve uma explosão populacional muito grande. Então esse é um estudo interessante e que pode rever aí os nossos conceitos, né? Porque a gente vem diminuindo, né? A sociedade brasileira vem diminuindo o número de filhos por família. Hoje é menos de 2 filhos por família. É claro que isso não é homogêneo em todo o país. Há regiões com características demográficas distintas, mas na média as famílias brasileiras já têm menos de 2 filhos. É 1, alguma coisa. E isso pode ser um ônus daqui a 20 anos. Essas coisas têm que ter política de Estado, que é o que a gente tem menos aqui no Brasil. A gente tem politicagem, né, de grupos e não política de Estado. E para falar exatamente em outro país onde as políticas de Estado estão muito equivocadas, mencionamos aqui uma reportagem que saiu no site Notícias 24, falando do atraso científico e tecnológico da Venezuela, que tem a sua base numa política que desestimula determinadas iniciativas. Por exemplo, proibiram Olimpíadas de Matemática, Física e Química. Estão proibidas esse tipo de competição entre estudantes, que seriam elitistas. As empresas não podem contribuir com projetos de pesquisa nas universidades. E hoje um professor titular está ganhando $1.000, que certamente é um salário não muito compatível. Ele, diante desse salário, ele vai preferir ir para o mercado de trabalho ou sair do país, que é o que mais acontece, ou simplesmente se desmotivar, enfim, se tornar menos produtivo. Então esse é o cenário científico e tecnológico da Venezuela, e que o Brasil, se não tomar cuidado, vai caminhar na mesma direção. O nosso último comentário tem a ver com aquela referência que nós fizemos sobre os concursos públicos, e é uma reflexão sobre o que constrói uma superpotência acadêmica. Se seria uma meritocracia baseada em nota, né, em teste, em prova, em ranqueamento, ou uma meritocracia baseada no talento, naquilo que a gente chama de capital intelectual, na transferência, né, da produção acadêmica em benefícios econômicos e sociais. E aí é interessante, porque a Coreia do Sul, que é um exemplo de meritocracia, de provas, de teste, de ranqueamento, quando se pensa nessa
meritocracia do talento no capital intelectual, ela cai dos primeiros para o 21º lugar. Claro que ela ainda está muito melhor situada que o Brasil, mas menos do que se poderia esperar. E são os países como Finlândia, Suécia, Suíça, Dinamarca e os Estados Unidos que têm conseguido, paralelamente a uma boa educação, uma boa formação, formar pessoas talentosas, desenvolver o talento, desenvolver a criatividade. Que nós aqui, à medida que reduzimos os professores a meros portadores de rankings e de índices, não estamos encorajando. E se nós não temos professores que são talentosos, são apenas produtores de índices, os seus alunos também não serão talentosos, serão também produtores de índices. Então essa é digamos, o panorama, né, que nós captamos essa semana. Agradecemos a atenção de vocês e desejamos a todos uma boa semana. Muito obrigado.